Em 3 dias. Hoje, a morte de Deus, e depois o sepultamento de Deus, e depois a ressurreição de Deus. E quando você lê isso, você pode pensar que se refere a alguém fora de você. Se eu usar a palavra Deus ou a palavra Cristo, a palavra Jesus, a palavra Senhor, e de alguma forma ela transmitir o sentido de alguém ou algo existente fora de você, você terá um conceito errado de Deus ou Cristo. Dizem-nos. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Você não percebe que você é o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em você? Bem, se a palavra transmite algo fora de você, você pegou o Deus errado. Então, aquele de quem se fala que foi crucificado é crucificado sobre você, e a única cruz que ele carregou é a cruz que você usa, a forma que você usa, aquela vestimenta de carne e sangue. É disso que se fala quando lhe dizem: se você quiser me seguir, tome sua cruz diariamente e venha após mim. Você não faz isso diariamente? Você, todas as manhãs, depois do esquecimento, não volta a esta cruz, e não a pega e passa por todas as dores do mundo? Não lhe foi dito. Deveria Cristo sofrer todas essas coisas e então entrar em sua glória? Portanto, o Cristo ou a cruz é declarado aqui mesmo, e ele está enterrado, não no Oriente Próximo, como eles olham dia após dia em algum pequeno sepulcro, ele está enterrado no crânio do homem. É onde ele está enterrado. E ele sairá daquele túmulo onde está enterrado, e o túmulo é o crânio do homem. Ele subirá lá. Ele despertará no crânio e, quando despertar, sairá daquele túmulo, e todas as imagens das Escrituras relativas ao seu nascimento cercarão aquele que desperta em seu próprio crânio e sai de seu próprio crânio. E esse é o drama concentrado que está acontecendo na memória, eu diria, hoje, pois este é o memorial, o que aconteceu hoje, o que acontecerá amanhã e no domingo. Este é o grande mistério. Agora, esta noite vou compartilhar com vocês o que sei por experiência própria. Voltemos a uma parte da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, tomemo-lo na sua forma original. Há uma tradução de Ferrar Fenton. Seu pai pediu-lhe, ele sendo um notável estudioso de grego, o pai pediu-lhe para traduzir a oração do Pai Nosso da maneira mais literal possível, e esta é a carta do filho ao pai, e ele diz ao pai, esta é a carta tradução literal do original grego. Nosso Pai que está nos céus. Teu nome deve ser sendo santificado. Teu reino deve estar sendo restaurado. Tua vontade deve ser feita, como em céu, assim como na terra. Ele diz a seu pai que todas as outras traduções foram tiradas de uma tradução do latim, e o latim não tem aoristo do modo imperativo passivo que foi usado no grego original e, portanto, não poderia transmitir o sentido que o Salvador pretendia, como Mateus e Lucas expressaram isso no original grego. Então, tomaremos agora a afirmação: teu reino deve ser restaurado. Como ele disse. Este estado de espírito passivo imperativo é, para mim, uma ordem permanente, algo que deve ser feito absoluta e continuamente. Conceba uma peça, um drama eterno, que seja o plano de redenção de Deus, e conceba-o como uma ocorrência, uma simples ocorrência sem referência à completude ou incompletude, sem referência à duração ou repetição, sem referência à sua posição no tempo, embora às vezes com referência ao tempo passado. Imagine uma peça eterna, e você e eu como filhos de Deus, vemos a peça, mas a vemos como algo externo a nós mesmos, como vemos uma peça. Esta peça nos elevará, se vivenciarmos a peça interpretada no papel central. Isso nos elevará a um nível muito além de onde estamos como espectadores. Nós juntos, filhos de Deus, formamos Deus, pois a palavra Deus é Elohim, uma palavra plural. Uma feita de outras. Todos os filhos juntos formam o Pai. Nós, os filhos, observando a peça, seremos agora escalados para o papel central dessa peça. Não seremos espectadores, seremos o ator central do drama.
Você não pode fazer isso no céu, você faz isso na terra. Mas aqui, esta bem-aventurança mencionada nas Escrituras, não podemos realmente consumar a bem-aventurança sem sermos gerados na terra nestes corpos de carne e sangue. Então, descemos, penetramos e anexamos o cérebro dos corpos da terra. Nós somos os filhos de Deus. Ao fazer isso, morremos. Esta é a nossa crucificação, quando penetramos e anexamos o cérebro dos corpos que vestimos. Este é o nosso Calvário. Como nos é dito nas Escrituras. E quando ele chegou ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a caveira, não um pequeno lugar que se assemelha à caveira, mas literalmente a caveira. Chama-se Calvário. Bem, Calvário é uma tradução da palavra grega crânio, que significa crânio. Marcos usa a palavra hebraica ou aramaica, que é Gólgota. Gólgota significa crânio. Não importa a palavra que usem, ainda é caveira, Calvário, Gólgota, caveira ou crânio, todas essas palavras são usadas em traduções diferentes, mas cada palavra usada significa crânio. Não é como nos diriam os nossos estudiosos, eles o chamam de crânio porque se assemelha ao crânio humano, a área onde ele foi crucificado. É literalmente o crânio do homem. É aí que ele é crucificado. É onde ele está enterrado. Ele está enterrado no crânio do homem. Porque ele está no crânio do homem, esse crânio é o seu túmulo. Quando ele é ressuscitado lá. Ele acorda naquela tumba. Ele sai daquele túmulo sem a ajuda de nenhuma parteira, de ninguém, e ele rola aquela pedra, que é a base de seu crânio, e ele sai daquele buraco, que é uma abertura, e ele sai no da mesma maneira que uma criança sai do ventre de uma mulher. Ele se espreme como uma criança sai do ventre de uma mulher. E quando ele sai completamente, ele olha para trás, para aquilo de onde veio, e é o corpo, aquele mesmo corpo que ele usava anteriormente. Ele não percebeu que estava enterrado no crânio. Durante séculos incontáveis ele caminhou e tomou sua cruz todos os dias, e caminhou no mundo dos sonhos. Este mundo é um sonho. E ele caminhou neste mundo, acreditando ser algo completamente independente de todo o resto, e ele não é um sonhador, não, ele é uma realidade, isto não é um sonho. Mas no dia em que ele começa a despertar dentro de si, quando ele começa a se elevar dentro de si mesmo, ele percebe que esteve sonhando o tempo todo. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós, que perdidos nessas visões tempestuosas, continuamos. Com fantasmas, o conflito inútil. Shelley, de Adonis. E pensamos que estamos completamente acordados. Estamos fazendo todas as coisas aqui totalmente conscientes, sem saber que estamos sonhando, e o sonho é projetado, como acontece quando você sonha à noite. É um sonho dentro de um sonho, e este é o sonho. Então, como nos é dito nas Escrituras, ele foi crucificado no Gólgota, essa é a caveira, enterrado no Gólgota, essa é a caveira, e então ele ressuscitou da mesma tumba em que foi colocado. Agora veja o drama, uma peça maravilhosa que acontece para todo o sempre. Ninguém sabe quando isso chegará ao fim. Quando chega ao fim, o drama acaba. Agora estamos reproduzindo em nós mesmos o que vimos. Agora, você é informado no capítulo 3 do livro de Gálatas. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou de antemão o Evangelho a Abraão. Agora, se você ler a história com atenção, Abraão, no capítulo 25 de Gênesis, bem no início dos 66 livros, ele está morto. Ele morreu e está enterrado. No capítulo 25 de Gênesis, Abraão deixa de existir. Somos informados no livro de Gálatas, que é o primeiro livro, cronologicamente falando, no Novo Testamento, não canonicamente, mas cronologicamente, foi o primeiro livro escrito por Paulo, que veio antes dos Evangelhos. Lá nos é dito que a Escritura, bem, só poderia ser o Antigo Testamento, porque não havia Novo Testamento,
e só poderia ser os primeiros 25 versículos do livro de Gênesis. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios. Que significa os pagãos, pois a mesma palavra é gois, os gois são os pagãos, aquilo que é diferente do hebraico. Sendo isso justificado, então ele previu, isto é, deu uma prévia do Evangelho a Abraão. Agora, o Evangelho nos diz, e Abraão se alegrou por ver o meu dia. Ele viu e ficou feliz. Ele viu o cumprimento de uma peça, que dizia que os filhos de Deus realmente se tornariam Deus, que todos seriam elevados ao nível de Deus, o Pai, mas eles só poderiam ser elevados a esse nível passando pelos horrores deste mundo. E você não poderia passar pelos horrores do mundo até que realmente se encarnasse em uma vestimenta de carne e osso. Assim, os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, e desceram e penetraram e anexaram os cérebros dessas vestimentas de carne, e sua penetração e anexação do cérebro animaram os corpos. Então ficamos sujeitos a tudo que está sujeito ao homem, tudo o que o homem é capaz de fazer, os filhos de Deus tiveram que experimentar. Assim, como disse Blake, não considero que nem os ímpios nem os justos estejam em um estado supremo, mas que sejam, cada um deles, estados de sono nos quais a alma pode cair quando deixar o paraíso seguindo a serpente. O símbolo da sabedoria, o símbolo do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do bem e do mal. Então, viemos a este mundo e experimentamos todas as coisas que o homem pode experimentar. Tendo passado por tudo, chegamos ao clímax, e o clímax é a ressurreição. E posso lhe dizer, é um fato real e literal. Eu experimentei isso. Cheguei ao fim do drama. Isso me ocorreu em 1959. Agora estou me aproximando do meu 12º aniversário depois de ter nascido lá de cima. E somos informados de que não retornaremos ao reino de Deus elevado ao nível de Deus Pai até que nasçamos do alto. E o nascimento do alto e a ressurreição coincidem. O homem desperta dentro de seu crânio e sai desse crânio para encontrar o bebê envolto em panos, e as testemunhas, as 3 testemunhas presentes no evento. Ele não é visto pelas testemunhas porque ele é espírito, ele é Deus. É Deus nascendo, nascido desta vez, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Deus está dando à luz a si mesmo, elevando-se a níveis mais elevados do seu próprio ser. Então, todos os filhos descem a este mundo, e voltam depois de terem completado a jornada, e não podem voltar até que nasçam do alto, como nos é dito no capítulo 3 de João. Você, mestre de Israel, e não sabe, a menos que nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus? E não sabeis que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado? E isso é um fato literal, da mesma maneira serpentina, você é elevado. E quando você tirar a roupa depois dessas experiências, e são 4 experiências poderosas, peculiares e sobrenaturais, depois das 4, você permanecerá, e você contará isso até aquele momento em que você partir, não mais restaurado à vida, não restaurado. Você está agora no reino vestido com suas vestes de glória. Você é puro poder, pura sabedoria e, ainda assim, todo guiado e motivado pelo amor, pois Deus é amor. Você não exerce esse poder de nenhuma maneira, a não ser motivado pelo amor. Você não exerce de forma alguma a sua sabedoria divina, a não ser pelo amor, pois o amor o abraçou antes de tudo começar. Não há poder transformador na morte, como chamamos aqui de morte, nenhum. Há cerca de 15 ou 20 anos, em Barbados, minha esposa e eu, isto é, a pequena família de 3 pessoas, minha filhinha, estivemos lá por talvez 4 ou 5 meses. Havia um casal de Trinidad. Ele era major do exército britânico não servindo, mas trabalhando em Trinidad em algum empreendimento comercial, e ele veio para Barbados com sua esposa nas férias, e ficou todo entusiasmado com meus pensamentos a respeito da lei de Deus.
Ao mesmo tempo, no hotel havia um senhor idoso aposentado. Ele era professor de química em uma das grandes universidades da Inglaterra e decidiu montar uma espécie de fábrica com dinheiro local, mas com seu conhecimento, fazendo sabão, pois pensávamos que se pudéssemos simplesmente produzir sabão local, poderíamos salvar a moeda de que tanto precisávamos, que era a moeda estrangeira, especialmente a moeda americana e a moeda canadense. Se pudéssemos produzir sabão a partir dos materiais que temos localmente, isso seria perfeito. Então, ele saiu para colocar a coisa em andamento. Um dia, durante alguns coquetéis, este homem, Major Morrison, disse-lhe: Sabe, Neville tem um conceito relativo ao mundo espiritual, foi assim que ele o descreveu, e começou a discutir certas coisas de um dos meus livros que eu dei a ele. E ele estava lendo o livro. Bem, o velho senhor disse: Não estou interessado. Eu me considero um agnóstico. Na verdade, acho que sou realmente ateu. Mas para amenizar o golpe, digo que sou agnóstico. Tudo na minha vida deve ser provado. Sou químico. Toda a minha vida foi dedicada à química, a este mundo físico, e não consigo ver nada além deste mundo físico. Posso pegar seu cérebro, seu corpo, tudo, e reduzi-lo a simples produtos químicos, e por isso não estou interessado, disse o velho ao Major Morrison. Eu estou presente. Sem ofensa, eu disse. Não, esqueça. Você está aqui para fazer um trabalho e, sem dúvida, fará um trabalho maravilhoso e nos dará uma fábrica local onde poderemos fazer nosso próprio sabão e economizar divisas. Bem, na manhã da última quarta-feira, ao retornar da minha visita habitual, noite após noite, enquanto ensino o que estou ensinando a vocês, não estamos confinados a isso, pois o mundo não termina onde nossos sentidos deixam de registrá-lo. Quando um homem morre, como o chamamos, morre, ele não deixa de existir. Ele é solidamente real, restaurado num corpo como este, mas é jovem. Ele tem cerca de 20 anos. Se ele parar aos 90, ele se verá com 20, restaurado à vida, mas não mudou nem um pouco. Suas ideias que estavam presentes antes de sua morte serão suas ideias depois, sejam elas quais forem. Se ele foi estúpido aqui, ele é igualmente estúpido ali. Se ele era um ladrão aqui, ele é um ladrão lá. O que quer que ele esteja aqui, ele está lá. Bem, aqui, no meu caminho de volta na quarta-feira de manhã, encontro esses dois, Sir Archibald Duke, que era o outro cavalheiro e o professor, e Archie está dizendo a esse homem, o professor: Haverá uma manifestação esta noite no televisão, e ele a chamou de tele, pois na Inglaterra eles sempre falam dela como tele. Haverá uma demonstração esta noite na televisão, uma demonstração científica. Bem, isso interessaria ao velho, científico, mas então o velho senhor descobriu que o que ele queria dizer com científico era uma demonstração psíquica para demonstrar a realidade do psiquismo, como a percepção extrasensorial e todo tipo de coisas relativas ao mundo psíquico. Bem, o velho ficou, como faria, azedo. Isso não significava nada para ele. Mas aqui está Archie, o mesmo Archie, ele está completamente, eu diria, emocionado porque vai acontecer hoje à noite, exatamente o que ele sempre quis. Enquanto esteve aqui, embora fosse um contador muito competente, ele tinha um grande negócio em Barbados, cuidando de todas as grandes empresas, fechando seus livros para elas e aconselhando-as, mas estava vitalmente interessado em psiquismo. Ele era um metodista muito devoto, apesar de fumar. Ele era um fumante inveterado, o que os metodistas abominavam, e podia beber qualquer um debaixo da mesa. Mesmo assim, ele se autodenominava um cristão devoto e um bom metodista. O outro era o ateu ou o agnóstico. E eles não mudaram nem um pouco. Um ainda está interessado nessas coisas e o outro não. Um ainda é o cientista. E eles nem sabem que partiram neste período de tempo. Eles não sabem, porque ninguém morre.
Deus é o Deus dos vivos, porque nada morre. Porque não morre, como você pode dizer a um homem, quando você está olhando para ele e conversando com ele? Você não sabe que fui ao seu funeral? Ele riria de você. Que funeral? Eu fui ao seu funeral. Eu os vi colocar você na pequena cova. Bem, ele começa a rir de você como se você fosse louco, porque ele sabe que não está morto. Mas ele não sabe que passou pelos chamados portões que nós, deste lado do véu, chamamos de morte. Isso aconteceu comigo anos atrás, em 1946, foi. Cheguei aqui em 45. Não, foi em 47. Vim para cá em 1945 e voltei em 1946, no verão. Eu peguei um cabo de cidade de Nova York que minha secretária havia caído morta. Era um dia quente de agosto e encontraram o corpo no chão, onde ele morreu de ataque cardíaco. Voltei e cuidei do funeral dele. Ele era católico e eu lhe dei um bom funeral católico em Haverstraw, Nova York. 6 meses depois, encontro-me no mundo onde ele está. Estou plenamente consciente, sei que Jack morreu há 6 meses. Conheci minha cunhada, que sempre me dizia: gosto de você como cunhado porque você é muito gentil com minha irmã e com sua filha, que é minha sobrinha, mas não acredito uma palavra sobre o que você fala. Eu não acredito em você de jeito nenhum. Naquele momento, aqui está meu antigo e agora falecido secretário, Jack Butler, e eu disse para minha cunhada, o nome dela é Alice, eu disse. Então você não acredita no que eu ensina, você não acredita na sobrevivência porque sempre disse. Sou um bom cristão, mas você sobrevive apenas através dos lombos de seus pais, e você se perpetua dessa maneira. Eu disse. Como você pode ser um bom cristão e dizer isso? O cristianismo é baseado na pedra fundamental da paternidade de Deus, a irmandade do homem, e você me diz agora que não existe sobrevivência. A vida eterna é a terceira pedra da grande pedra fundamental do cristianismo. A paternidade de Deus, a irmandade do homem e a vida eterna. Ela disse. Ainda não acredito no que você ensina. Eu disse a ela. Então, olhe para Jack. Ela me disse. O que isso tem a ver? Eu disse. Você não sabe que Jack morreu, e seu rosto empalideceu. Ela sabia que Jack havia morrido. Eu disse. Tudo bem, aí está ele. Ele está vivo, não está? E Jack me disse. Quem morreu? Eu disse. Jack, você morreu. Fui ao seu funeral. Eu enterrei você. Consegui um bom funeral católico para você em Haverstraw, Nova York, e coloquei você no chão e cobri você com muita areia, e foi lá que aquele corpo estava, e ainda está em decomposição agora. Ele disse. Quem está morto? Eu disse. Você não está morto, Jack, mas você morreu. Ele disse. Que estúpido. Não estou morto, mas morri? Jack estava fora há 6 meses e não percebeu que havia partido. As pessoas não mudam, estou lhe dizendo. Eles não têm noção, porque ainda estão sonhando. Você está sonhando este mundo, e você está sonhando aquele mundo também. Você só desperta quando, dentro do seu próprio crânio, você acorda e nasce do alto. Quando você nasce do alto, você sai tudo o que é dito nas Escrituras sobre o nascimento de Cristo, você experimenta. Então você percebe quem é Cristo. Até então, você pensava que ele era outro, alguma coisa na história, há 2000 anos. Ele não é outro. É Cristo em você que é a esperança da glória. E você não percebe que Jesus Cristo está em você, e que você é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em você. Bem, as pessoas não percebem isso.
Hoje, nas igrejas cristãs, haverá centenas de milhões de pessoas participando de alguma parte do culto de 3 horas. No domingo de manhã estarão lotadas todas as igrejas da cristandade. Você sabe por quê? Para mostrar seus novos chapéus ou seus novos vestidos. No domingo, na Quinta Avenida, na cidade de Nova York, eles sairão de St. Epads e St. Thomas e de todas as igrejas, e cinegrafistas estarão lá para fotografá-los. E você sabe por quê? Há 2 meses isso foi combinado. Essas mulheres socialmente proeminentes procuraram os editores do New York Times e de outros jornais e marcaram nomeações. Eles lhes disseram exatamente o que iriam vestir, como é o chapéu, que igreja iriam frequentar, por qual porta sairiam, e assim o New York Times enviaria seu cinegrafista para lá. E quando essa coisa sair vestida como ele sabe que ela deveria estar vestida, ele vai fotografar e colocar no jornal na segunda de manhã. Então, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, talvez sejam vendidos 50.000 jornais a mais do que normalmente são vendidos, porque cada um comprará 100, jogará fora todo o jornal, ficará com apenas uma página e enviará para todos os seus amigos e guarde alguns para a posteridade. E então o New York Times pode alegar que teve muito mais vendas, e todos os anunciantes que anunciavam naquele jornal para segunda-feira simplesmente tinham um espaço em branco, porque eles não estavam lendo nada além de sua própria pequena seção, e tudo foi pré-combinado pelo editor. Isso eu sei por experiência própria, porque o mesmo Jack Butler, quando uma vez cometeram um erro em um de meus anúncios, desceu para investigar, então ele foi até a editora da seção religiosa, e ela disse, ela tinha que fazer alguma coisa para acalmá-lo, e ela disse: "Você gostaria de ver a equipe editorial da seção social do nosso jornal?" Bem, Jack sempre gostou de se divertir, então ele disse: "Eu adoraria." Isso foi cerca de 2 meses antes da Páscoa, e todas aquelas senhoras e suas filhas estavam por todo lado, dezenas e dezenas delas, esperando para serem entrevistadas. Cada um ia dizer exatamente o que iria vestir, já haviam encomendado, os vestidos já haviam sido encomendados e entregues. Eles sabiam que tipo de chapéu, e que igreja iriam frequentar, onde iriam sair, e as câmeras estariam lá para fotografá-los, e os jornais matinais iriam considerá-lo espontâneo, tudo espontâneo. E esse é o mundo dos sonhos. Um homem acaba de se aposentar depois de 30 anos de muito sucesso no show business. O nome dele é Sinatra. Lembro-me disso vividamente quando ele era um menino. Saí do meu teatro na 48th Street, que ficava entre as avenidas Fifth e Madison, e andando em direção à Fifth. Quando cheguei à Fifth, havia 3 dúzias de meninas, 16 ou 17 anos, e aqui está um táxi bem no meio da Quinta Avenida com este jovem. Bem, ele é 10 anos mais novo que eu, então ele era. Bem, o que quer que eu fosse naquela época, quando ele começou. Com o pé na pista, o táxi parado, o trânsito congestionado, todas as buzinas tocando, o policial perguntando e ele dando autógrafos para aqueles 30 ou mais. Tudo isso foi combinado de antemão. Eles bloquearão o tráfego. Para que? Eles lhe darão uma multa ao taxista, mas ele pagará. Ele pagará $50, $100. É a publicidade. Tudo isso faz parte do movimento. Ele manteve isso até agora, e as pessoas pensam: que homem grande e maravilhoso! Ele foi promovido desde o momento em que começou a respirar, ainda jovem, como cantor, e percorre todo o nosso mundo de sonhos. Como você vai? Você não pode impedir isso. Você não pode parar com isso, faz parte do mundo dos sonhos. Não estou lhe contando sobre o mundo dos sonhos, estou lhe contando sobre o mundo onde você acordará e, quando acordar, estará vestido com seu corpo imortal, e esse é o céu. O céu não é um reino, ou não é uma área. Onde quer que você esteja,
vestido com seu corpo glorificado, está ao céu, porque nada permanece imperfeito em sua presença. Se você caminhar pela floresta petrificada, tudo explodirá em folhagens. Se você caminhar no deserto, o deserto florescerá. Tudo ficaria lindo, e coisas há muito mortas, ou nem mesmo visíveis, apareceriam de repente porque você passa. Então, onde quer que você vá, vestido com o seu corpo glorificado, que vem com a sua ressurreição, torna perfeito cada lugar que você vai, pois onde quer que você esteja, as coisas devem ser perfeitas. É isso que estamos comemorando esta semana, mas eles não falam dessa forma. Eles estão contando sobre um homenzinho que teve uma morte horrível há 2000 anos, e então o tiraram da árvore e o colocaram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. É de você que se fala e, de certa forma, você ainda está pendurado naquela árvore, pois está pregado neste corpo. E os pregos são vórtices, 6 vórtices, um vórtice, indicando, um vórtice, um vórtice, um vórtice, e ambos os pés, e são vórtices giratórios que prendem você aqui. E posso dizer por experiência própria que foi puro êxtase, não foi doloroso. Não houve dor alguma, tanto êxtase e depois esquecimento. E esse esquecimento foi um esquecimento completo do ser que você é, e você está enterrado em seu crânio, e nesse crânio você sonhou o sonho da vida, como estamos sonhando agora. E porque é um sonho, se você sabe que é um sonho, você pode sonhar com qualquer coisa, se você sabe que é um sonho. Você pode controlar o sonho. Então, como seria o sentimento se fosse verdade? Bem, você nomeia o que gostaria de sentir e nomeia, você sonha como se fosse verdade. Permaneça fiel à sua suposição, e a essa sua suposição, embora no momento ela pareça falsa e negada pelos seus sentidos, se você persistir nisso, ela se consolidará e se tornará um fato. Esta é a história, e estou lhe contando o que sei, que a experimentei. Eu experimentei a lei de trazer à existência coisas que ousei assumir porque queria que elas fossem trazidas à existência. E a outra, que é o cumprimento da promessa de Deus, pois eu era aquele Abraão, e você também, e de antemão nos foi mostrado o Evangelho. Recebemos uma prévia disso e nos disseram: você irá para um mundo que não é seu, e lá você será escravizado, e lá você será ferido, e lá você será maltratado, mas depois de 400 anos, você sairá. Agora, 400 não são 400 quando medimos o tempo. 400 é simplesmente um número simbólico de uma cruz. É o número numérico da última letra do alfabeto hebraico, que é o Tau, e Tau tem o símbolo de uma cruz, e isto indicando o corpo é a cruz. Então, enquanto eu usar isso, estarei no mundo das fornalhas, mas eu vou sair disso. Eu despertarei dentro dele e sairei dele, e um dia, logo após eu acordar dentro dele e sair dele, eu o abandonarei. E, abandonando-a, voltarei à glória que era minha antes que o mundo existisse, mais reforçada pela razão de usar a cruz neste mundo, porque ninguém, mais ninguém, pode consumar esta bem-aventurança que viu antes o mundo existir a menos que ele fosse gerado aqui, neste mundo, em carne e osso. Então, desci e me vi usando uma vestimenta tecida no ventre de uma mulher, e coloquei aquela vestimenta e fui pregado nela. E então, estou enterrado naquela vestimenta, enterrado no crânio, e porque estou enterrado no crânio, saio do crânio. E quando saio daquela caveira, ainda estou usando a vestimenta por um pequeno intervalo de tempo para contá-la e compartilhá-la com meus irmãos. Portanto, incentive-os a continuar não importa o que aconteça, a continuar. Sonhe nobremente e realize os sonhos. Mas sonhe nobremente, porque num futuro não distante você vai acordar e, quando acordar, vai tirar a vestimenta. E essa é a cruz que você usou em sua jornada, que é chamada nas Escrituras de 400 anos. Realmente, são milhares de anos. Você o usa há milhares de anos, pois não existe morte, na verdade, apenas restauração. Transformação em certo sentido, você passa pelo portão e nem sabe que saiu.
recebi uma ligação de Nova York hoje às 15 horas desta tarde, e lá estava a voz, uma voz muito triste. Eu disse olá. Ela disse: Neville? Esta é Luísa. Tenho notícias tristes para você. Eu disse: O que aconteceu? Ela disse: Joseph morreu hoje. 2 Ele morreu em meus braços. Eu disse: Ele estava doente? Não, apenas uma grande. Bem, uma ruptura da aorta, bem nos meus braços e nos braços de Neville. Neville é meu pequeno homônimo, alguém que conheci antes de ele vir a este mundo. Ele agora tem 17 anos. Ela continuou. Juntos nós o seguramos. Ele sofreu aparentemente por um tempo, não muito tempo, talvez por meia hora ele parecia estar com muita dor, e então foi isso. Mas ele tinha 77 anos, viveu uma vida plena e maravilhosa, e vai deixar-lhe uma fortuna considerável. Fábricas aqui, fábricas em Paris, fábricas em Porto Rico, e assim, financeiramente falando, não há problema, mas sim uma grande lágrima. E o que eu poderia dizer a ela? Eu não consegui nem tirá-la da linha, mas contei a ela certas histórias de que Joseph, ele viveu uma vida plena e maravilhosa até o fim, até o fim. Para ele, um mundo espiritual. Deixe isso acontecer mais tarde, disse ele. Sempre, deixe acontecer mais tarde, amanhã e amanhã e amanhã. Mas agora ele era, afinal de contas, ele era um costureiro, fazendo moda para as belas damas, e tudo relacionado à beleza da forma física, e ele adorava isso, e jogava em campo perfeitamente. Ele foi até o fim e tinha 77 anos, então Joseph ainda será o Joseph que eu conheci. Ele não estará interessado no nascimento de cima. Ele não estará interessado na palavra de Deus. Ele fez uma fortuna e deixou uma fortuna, tudo para Luís e seu único filho, Neville. Então, eles terão esse patrimônio enorme, e é realmente enorme, mas ele ainda é o mesmo José. E quando ele se encontrar como está agora, não com 77, mas com 20, e que alegria para ele! Ele terá 20 anos, sem nenhum interesse pela espiritualidade, apenas um interesse pela forma humana. Mas chegará bem no final da jornada, como é dito no capítulo 8 de Amós. Enviarei fome ao mundo. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Chegará para todos, mas só chegará no final. Está no capítulo 8 de Amós, versículo 8. Uma fome, e você não consegue resistir à fome. Nada no mundo pode desviá-lo. Eles podem lhe dar milhões, isso não lhe interessa. Eles podem lhe fazer todos os tipos de ofertas, e isso não lhe interessa, apenas a palavra de Deus e o entendimento dessa palavra. Agora, falando da palavra de Deus, o capítulo 8, também o versículo 8, de Neemias, e você lerá no livro do livro de Deus, e você o lerá com entendimento, então terá significado quando você ler isto. Todo o livro se desenrola dentro de você, porque no final você só vai cumprir a palavra de Deus. Você foi o Filho de Deus, que é a palavra de Deus. Você está vivo e foi enviado ao mundo, a palavra viva, para realizar dentro de si a palavra escrita. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.